Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou explicar para vocês a nossa aula então sobre sistema digestório, ok? Pensando que essa aula foi preparada para que nós abordemos então principalmente quais são as funções desse sistema, quais os órgãos que compõem o sistema digestório e como ocorrem os processos de digestão. Então, dessa forma, nós abordaremos esses tópicos principais ao decorrer da nossa aula, ok? Bom, o sistema digestório, ele é um tubo digestivo, ou seja, onde eu tenho conectado diferentes órgãos e estruturas, tá? Além de órgãos, eu também tenho a participação de glândulas que auxiliam nesse processo de digestão. O sistema digestório, então, ele é composto pelas diferentes regiões. São elas: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, certo? Então, todas essas estruturas fazem parte desse tubo digestório. Além dessas estruturas, no nosso corpo nós também contamos com o auxílio de glândulas anexas que participam também desse sistema digestório. São elas as glândulas salivares, localizadas então na cavidade bucal, o fígado e o pâncreas. A função do sistema digestório nada mais é do que permitir um tratamento químico e mecânico dos alimentos através da fabricação de muco e secreção de enzimas para que esses alimentos possam ser solúveis e absorvidos pela corrente circulatória. Ou seja, ao nos alimentarmos, é necessário que todo e qualquer alimento que entre em contato com a nossa cavidade oral sofra essa série de tratamentos, seja químico e mecânico, a fim de permitir com que o alimento seja triturado em pequenos pedacinhos de forma a serem, então, absorvidos pela corrente circulatória. Lembrando, então, das nossas aulas de sistema cardiovascular, onde eu expliquei para vocês que no sangue nós temos diferentes componentes, tais como os nutrientes, os quais a gente absorve através da alimentação, e também o oxigênio, tá? Sendo esse um conteúdo do sistema respiratório. Então, esses nutrientes que eu falei para vocês nas nossas aulas de sistema circulatório, quando eu mensurei o sangue, são esses nutrientes, então, que são de origem dos alimentos e é um produto desse sistema digestório. O que seria, então, digestão? Digestão nada mais é do que a transformação dos alimentos em moléculas menores para que essas possam, então, ser absorvidas pelo nosso corpo. Para que o processo de digestão ocorra, nós contamos, então, com dois tipos de digestão. Digestão mecânica, que nada mais é do que a quebra física dos alimentos, que a gente utiliza o mecanismo de mastigação, então localizado na cavidade oral, com o auxílio dos dentes, nós conseguimos então triturar esse alimento. E além disso, além do processo de mastigação, nós também contamos com os movimentos peristálticos que eu vou explicar para vocês mais adiante. Em relação à digestão química, a digestão química ela é a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples, através da ação dos sucos digestivos. Então, é como se nós utilizássemos proteínas que atuariam como tesouras para cortar essas moléculas em pequenos pedacinhos. E essas proteínas tesouras, a gente denomina elas como enzimas. Eu também vou citar elas mais adiante nos nossos slides, ok? O percurso, então, ao qual o alimento percorre e as etapas de digestão consiste basicamente nestas, são elas. Então, nós temos o alimento, uma vez em que a gente ingere o alimento, nós temos a formação do bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele é formado a partir do processo de mastigação, que seria um processo, então, mecânico, com a saliva, que é um processo químico, tá? Um tipo de digestão química. Para que esse alimento seja transitado, percorra o nosso tubo digestório, nós contamos com os movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos, eles auxiliam a empurrar esse alimento em direção à região do estômago.
Lá no estômago também ocorrem esses movimentos peristálticos e eu tenho também a formação de um suco gástrico que vai auxiliar na digestão daquele conteúdo que foi então percorrido aqui pelo nosso tubo digestivo, principalmente pela região aqui do esôfago, então falando. Depois que o alimento chega ao estômago, nós temos então a condução desse alimento para a região do intestino. Lá no intestino, para que esse alimento chegue até esse local, nós também contamos com movimentos peristálticos, contamos com uma série de enzimas que a gente denomina também como suco pancreático, que é um produto então do pâncreas. O pâncreas, então, ele é um órgão acessório do sistema digestório, ele também participa desse evento de digestão. Nós temos a produção da bile, que é um produto da vesícula biliar, que eu vou falar também mais adiante. E nós temos também o suco intestinal, que também contém todas as moléculas necessárias para participar do processo de digestão. Então, pensem que todas essas caixas vermelhas aqui estão relacionadas, então, à ação mecânica do processo digestório, que é a mastigação e os movimentos peristálticos, enquanto que os alimentos sofrem ação química, são, então, indicados aqui na cor azul. Então, saliva, sucos gástricos, pancreáticos, bile, suco intestinal, são todos componentes químicos que auxiliam no processo digestório. Na digestão química ela só acontece porque nós contamos com diferentes sucos no sistema digestório. Então, nós temos o suco gástrico, que é produzido dentro do estômago. Nós temos a bile, que é um produto, então, produzido pelo nosso fígado, com o auxílio da vesícula biliar. E nós temos também o suco entérico, que é produzido pelo intestino. A maioria desses sucos digestórios, eles contêm enzimas. Lembrem que eu falei para vocês nos slides anteriores que as enzimas, elas são como proteínas tesouras. Elas auxiliam na quebra do alimento em moléculas bem pequenininhas para serem absorvidas, tá? As enzimas são, então, proteínas que são capazes de digerir, como eu já falei, quebrar um determinado tipo de alimento em pedacinhos muito pequenininhos. Vamos começar a falar de etapa em etapa, tá? Cada estrutura que nós temos aqui no sistema digestório que participa do nosso do processo de digestão. Então, iniciando lá pela boca. Então, a boca é a primeira fase da digestão. Se enganam vocês se vocês pensam que a nossa digestão ocorre só lá na região do nosso estômago, só quando o alimento chega ao nosso estômago. Não, o alimento, ele já inicia a sua fase de digestão lá na cavidade oral, lá na boca. Na boca, nós contamos, então, com eventos de digestão mecânica, onde, a partir do processo de mastigação, eu tenho uma mistura do alimento que está sendo triturado com o auxílio dos dentes, somado à saliva, que é um produto das glândulas localizadas na região da cavidade oral, tá? Então, a mistura desse alimento triturado com a saliva, eu tenho, então, um início da digestão, porque eu estou reduzindo de tamanho as partículas alimentares. Quando eu trituro, já corto esse alimento em pequenos pedacinhos. Quando eu tenho a mistura da saliva a esse alimento, eu tenho o início realmente da digestão agora química, que auxilia então na quebra de moléculas ainda menores presentes nesse alimento. Esse processo nós denominamos como um processo de deglutição, onde então, voltando, a primeira etapa de digestão do nosso sistema digestório é formado então na boca, com a participação do processo de mastigação com os dentes e com a mistura da saliva, que é um produto das glândulas localizadas nessa região também. Então, a função da boca é triturar esses alimentos e formar, então, esse bolo alimentar que agora chega a uma outra estrutura, em uma outra etapa que eu vou falar para vocês mais adiante. Lembrando que na boca nós temos glândulas salivares, tá? Essas glândulas salivares, elas secretam uma enzima que a gente chama de pitialina, que tem a função de quebrar os carboidratos, ou seja, cortar em pequenos pedacinhos o carboidrato que é ingerido nos nossos alimentos, certo? Então, essas glândulas estão posicionadas, nós temos aqui glândula na região sublingual, submandibular, nós temos a parótida, tá? Todas essas glândulas, então, auxiliam na produção dessa saliva que vai
participar da digestão química do alimento. Além disso, pessoal, a língua, ela também participa, pois ela auxilia na mistura do alimento que foi triturado pelos dentes com a saliva. E também ela auxilia a empurrar o alimento entre os dentes em região a faringe, certo? Que é o próximo, então, local em que o alimento vai percorrer, vai passar, tá? Além disso, ela participa da articulação dos sons e também da defesa contra infecções. E ela também é um órgão do sistema gustativo. Vocês se lembram das nossas aulas anteriores, então, em que a gente estudou, né, o paladar na aula de sistema sensorial. E a gente sabe que a língua, ela tem, então, botões gustativos, que seriam as papilas gustativas, que nos permite sentir diferentes sabores de acordo com a região em que esse alimento se encontra lá nessa estrutura, certo? Então, vamos lá. Primeira etapa de digestão ocorreu na boca, com o auxílio, então, dos dentes, que permite a trituração do alimento. Além disso, eu tenho a produção de saliva pelas glândulas salivares. E eu tenho a participação da língua, que permite com que esse alimento ele se misture a essa saliva e siga para a próxima etapa, que é lá na região da faringe, tá? A faringe, ela participa, a função dela é participar do processo de deglutição. Ela também tem uma função importante na defesa do organismo e também na audição. Bom, vamos olhar então essa estrutura. Então, observem aqui que eu tenho a cavidade oral, certo? Então, a boca, a região da boca. Aqui eu tenho a região da língua, tá? Tenho as glândulas salivares localizadas nessa região, então, que são importantes para a produção da saliva. O alimento, ele percorre exatamente esse caminho e ele chega nessa região de faringe, que nós denominamos ela de orofaringe, tá, pessoal? Orofaringe. Depois que o alimento passa pela orofaringe, nós temos a condução desse alimento para o esôfago, tá? Ele está localizado na porção posterior, então, posterior à traqueia, posterior à laringe. A laringe, ela tem essa articulação que nós denominamos como epiglote. E aqui eu tô falando para vocês, ela age como uma válvula, tá? Para impedir não só a passagem do ar durante o momento em que a gente está engolindo o alimento, como também partículas alimentares que possam tentar penetrar pela via respiratória. Então, quando a gente aciona esse processo de deglutição, quando a gente engole o alimento, automaticamente a laringe, ela aciona essa epiglote para que ela se feche de forma a impedir com que o alimento entre para a via respiratória, sendo laringe e traqueia. Então, impede com que ela siga esse percurso, porque esse é o percurso o qual o ar deve percorrer, e eu tenho, então, a condução do alimento de uma maneira segura para a região de, continuando, faringe, hipofaringe e esôfago, tá? Então, repetindo para vocês, pessoal, quando a gente engole o alimento, quando o alimento chega nessa região da faringe, esse processo de deglutição nada mais é do que o acionamento da epiglote, que é uma válvula, uma estrutura cartilaginosa localizada nessa região da laringe, tá? Que é uma estrutura que está próxima à região da faringe, e essa estrutura, ela somente é acionada, a epiglote somente é acionada exatamente para impedir com que o alimento chegue às vias respiratórias, e permitir, então, que o alimento consiga seguir o seu percurso mais em direção ao tubo digestório, dando continuidade à região aqui de hipofaringe e esôfago, certo? O esôfago, então, o alimento, vamos por etapa, vamos lembrar. Então, o alimento, primeira etapa de digestão ocorreu na boca, com a participação, então, das glândulas salivares, do dente e da língua, onde eu tenho a mistura do alimento que é triturado com a saliva. Eu inicio o processo de deglutição, é quando eu engulo o alimento, e aí esse alimento, ele percorre a região da faringe, percorreu a região da faringe, ele chega, então, na região do esôfago, certo?
O esôfago é a estrutura responsável por conduzir o alimento que está vindo então da faringe em direção ao estômago. E observem que o esôfago, ele tem um esfíncter, ou seja, uma estrutura mais afunilada que impede então com que o alimento, uma vez que ele chegou no estômago, eu tenha o famoso refluxo, tá? Então essa estrutura, esse esfíncter, ele serve exatamente para isso, para impedir com que o alimento ele retorne para a região do esôfago, uma vez que ele já atingiu a região do estômago. O estômago, pessoal, ele tem uma função muito importante na secreção do suco gástrico, que tem como função modificar as estruturas químicas do alimento, também impede o desenvolvimento de bactérias e que ocorra a fermentação, tá? Essa secreção de enzimas, lembrando que enzimas, então, são aquelas proteínas tesouras que auxiliam na quebra do alimento em moléculas menores, moléculas que sejam fáceis de ser absorvidas, certo? Porque eu preciso absorver o nutriente para que esse nutriente seja depois distribuído para todo o meu corpo, através dos vasos sanguíneos, certo? Essas enzimas produzidas, então, lá pelo estômago, nós temos, então, a pepsina, que ela age, então, quebrando as proteínas que a gente ingere. A renina, que ela age sobre o leite, então, ela ajuda a quebrar as moléculas do leite. E a lipase, que ajuda a quebrar as moléculas gordurosas, que a gente denomina como lipídios, tá? Além disso, o estômago, ele também participa do peristaltismo, que são aqueles movimentos peristálticos que auxiliam na digestão mecânica, para que o alimento se misture a esse suco gástrico, certo? O estômago, então, em termos de estrutura, nós temos uma região que a gente denomina de fundo do estômago, região do corpo do estômago, curvatura maior, região antropilórica, e aqui é a região do piloro, curvatura menor e a cárdia. Lembra que essa região da cárdia é lá onde eu tenho o esfíncter esofágico, certo? Lembram que aqui, se eu fosse dar continuidade a esse tubo, eu teria o esôfago, tá, pessoal? Então, de novo, relembrando, o caminho que o alimento percorre. O alimento, então, é digerido, inicia sua etapa de digestão lá na boca, misturado com a saliva e com o alimento que foi triturado pelos dentes. Esse bolo alimentar, então, percorre a faringe. Chegou na faringe, ele passa já direto para o estômago, passa pelo esôfago, e do esôfago chega ao estômago. Então, boca, ou seja, cavidade oral, faringe, esôfago e estômago. Depois que o alimento passa pelo estômago, ele continua o seu percurso em direção ao intestino delgado, pessoal. No intestino delgado, eu tenho a secreção de um suco que a gente denomina suco entérico, tá? Ele também tem a capacidade de alterar as estruturas químicas que compõem o alimento, para que assim o alimento também seja cada vez mais reabsorvido, né, pelo nosso organismo. Ele participa muito, tem uma participação super importante na absorção dos nutrientes. Lá no intestino delgado, eu tenho, então, essas microvilosidades, tá? Imagine que eu tô fazendo um corte aqui nesse intestino delgado e eu mostro aqui para vocês que se eu der um zoom nessa imagem, eu observo que eu tenho essas vilosidades, tá? Essas vilosidades, pessoal, elas existem para permitir com que o alimento entre em maior contato com o intestino delgado, tá? Com a mucosa do intestino delgado. Porque quanto maior a zona de contato do alimento com o intestino delgado, maior será a minha taxa de absorção de nutrientes, certo? Além disso, pessoal, esse suco entérico, ele também possui as enzimas, tá? As enzimas, então, eu já falei para vocês que elas auxiliam, então, na quebra desse alimento em pequenos pedacinhos, em pequenas moléculas, para que sejam absorvidas. Dentre as enzimas que nós encontramos lá no suco entérico, nós temos a amilase, a maltase, a sacarase e a lactase. Todas essas enzimas, elas agem principalmente sobre os carboidratos que são ingeridos por nós, tá? A lipase, já tinha falado para vocês, age sobre os lipídios. Lipídios nada mais são do que moléculas gordurosas. E a peptidase age sobre, então, as proteínas. Uma curiosidade para vocês, o intestino delgado, pessoal, então o intestino delgado está localizado aqui, ok?
Ele é um tubo super comprido, tá? Ele tem de 7 a 8 metros de comprimento e cerca de 3 centímetros de diâmetro, ok? Diâmetro é isso daqui, ó, tá? Então, vejam que aqui eu tenho, então, o esôfago, certo? Aqui eu tenho o estômago, o alimento passou pelo estômago, agora ele tem que chegar aqui na região do intestino delgado, tá, pessoal? Intestino delgado. No intestino delgado, eu tenho diferentes regiões, então, que recebem o nome de jejuno, que é essa porção aqui superior, e a porção inferior nós denominamos como íleo. E essa região em que conecta, então, o estômago com o intestino delgado, nós denominamos de duodeno. Então, o intestino delgado, ele tem diferentes regiões que recebem diferentes nomes. Então, primeira região aqui nós denominamos como duodeno, que é a conexão com o estômago, para que o alimento saia do estômago e entre no intestino delgado. Depois eu tenho a região do jejuno, e por fim eu tenho aqui embaixo, na região inferior, o íleo, tá? Todas essas estruturas, todos esses nomes compõem, então, o intestino delgado. O pâncreas, pessoal, lembram que eu falei para vocês que ele é como órgão acessório do sistema digestório? Pois é. O pâncreas, todos vocês acredito que já tenham ouvido falar, ele é um órgão super importante para a síntese de hormônios. Hormônios como a insulina e o glucagon. Também ele produz o suco pancreático. Esse suco pancreático, pessoal, ele é rico em enzimas também. Então, vejam que o sistema digestório, ele é super... Ele conta com a importante participação dessas enzimas, pessoal. Essas enzimas, vocês observem que no decorrer do trajeto que o alimento percorre, a gente tem a participação dela, tá? As enzimas que compõem o suco pancreático são, então, a quimiotripsina, tripsina e a erepsina. Elas agem sobre as proteínas. Eu tenho a amilase, maltase, sacarase e lactase, que agem sobre os carboidratos. E eu também tenho aquela famosa lipase, que age sobre os lipídios, tá? Então, o pâncreas, ele é super importante, não só pela produção da insulina e do glucagon, que são hormônios super importantes para a fisiologia do nosso corpo, mas, sobretudo, também pela produção do suco pancreático, que auxilia na digestão, ainda para auxiliar na digestão desse alimento, tá? O fígado. O fígado também é um órgão acessório do sistema digestório. A função do fígado é secretar a famosa bile, tá? Essa bile, pessoal, que o fígado secreta, ela é armazenada lá na vesícula biliar, tá? A vesícula biliar é essa verdinha aqui, não sei se vocês conseguem ver. Ela é como se fosse uma bolsinha, tá? Ela tá localizada na região posterior do fígado, tá bom? Ou seja, atrás do fígado, tá? Ela participa do metabolismo e armazenamento dos nutrientes e ela participa do processo de desintoxicação, tá? Então, aqui eu tenho, só para mostrar para vocês a anatomia do fígado. Então, primeiro, o tecido que reveste esse fígado nós denominamos como tecido hepático, tá? Células hepáticas, tecido hepático, é tudo que está relacionado ao fígado, tá bom? O fígado, ele é dividido em duas partes, que nós chamamos de lobo direito e lobo esquerdo, tá? Nós temos também a vesícula biliar, lembra que eu falei para vocês que ela está localizada aqui atrás, na região posterior, então, do fígado, certo? Nós temos aqui a veia cava inferior, lembram da veia cava? Super importante, lembra que é ela que conduz aquele sangue que já percorreu todo o meu corpo e que vai conduzir aquele sangue que vai chegar ao coração, na região direita do coração, vai passar pelo pulmão e vai excretar o CO2, que foi produto da metabolização dos nutrientes e do oxigênio? Pois é, ela tá aqui. Olhando, então, se eu olhasse essa região posterior do fígado, então, tô virando o fígado, eu consigo observar, então, aqui a veia cava inferior, tá? Que é essa estrutura que eu tava indicando aqui para vocês. E aqui eu tenho outros vasos sanguíneos, eu tenho uma artéria hepática, tá? Lembram que tudo que é hepático vem de fígado, então, artéria hepática, porque está localizada no fígado. Eu tenho o canal biliar, tá? Lembram que a bile vai ser armazenada na vesícula biliar, que é essa estruturazinha que tá aqui, ela não tá aparecendo aqui, mas aqui eu tenho o canal. E eu tenho também a veia porta, também hepática, que leva ao fígado o sangue vindo do sistema digestório, tá?
Então, lembrando que o fígado ele é dividido em duas partes, lobo direito e esquerdo. Eu tenho vasos sanguíneos, que são super importantes. Tenho veia cava inferior também, que culmina aqui nessa estrutura. E eu tenho a vesícula biliar, que não está sendo indicada aqui, mas nessa estrutura a gente consegue observar, tá? Nessa imagem. Por fim, chegamos no intestino grosso, certo? Então, só lembrando, pâncreas e o fígado, então, são órgãos acessórios do sistema digestório, pessoal. Então, lembram que o percurso que o alimento fez. Então, iniciou a digestão lá na boca com a participação da língua, dos dentes e das glândulas salivares, ao qual eu tenho o alimento triturado. Esse alimento triturado, então, ele se mistura à saliva, forma-se o bolo alimentar. O bolo alimentar, através de movimentos peristálticos, ele passa pelo esôfago. Antes de chegar no esôfago, lembrando, passa pela região lá da orofaringe, passou pelo esôfago. Do esôfago chega ao estômago. Do estômago chega ao intestino delgado. Do intestino delgado, agora eu chego no intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele tem como função reabsorver a água, reabsorver os restos dos nutrientes que podem ser aproveitáveis para nós, e também ele é importante na síntese de vitaminas, do tipo K e do complexo B. Além disso, nós sabemos que o intestino grosso, ele é um órgão responsável pelo armazenamento e eliminação das fezes, tá? Produto dessa digestão. O comprimento desse intestino grosso é de aproximadamente, então, 1,5 m, tá? Lembrando que o intestino delgado é bem grandão, eu falei para vocês que é de 7 a 8 metros, esse é o de 1,5 m, tá? Assim como o intestino delgado recebe os nomes de acordo com as suas regiões, o intestino grosso também. Nós temos, então, uma região que a gente chama de cólon ascendente, seco, colo transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto, ok? Então, repetindo, assim como o intestino delgado, o intestino grosso também é dividido em regiões, cada região dessa recebe um nome. Então, seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto, ok, pessoal? Bom, lembrando só, antes da gente finalizar aqui, do reto, então, eu tenho o ânus, certo? E aí eu tenho a eliminação, então, do produto dessa digestão, que nada mais é do que as fezes, certo? Vejam que todo o sistema digestório, pessoal, é muito importante vocês não esquecerem, antes que eu finalize, que ele conta com a participação daquelas famosas enzimas, tá? Que são proteínas tesouras, para vocês guardarem assim. Então, elas são super importantes para irem alterando a estrutura química do alimento, de forma que o alimento fique o mais absorvível possível, tá? Então, não se esqueçam disso, isso é muito importante para vocês. Bom, eu quero agradecer vocês por estarem assistindo as nossas aulas por aqui. Quero agradecer também a professora Maristela Russi, lá da nossa escola, da Escola Vital, que ela também tem uma grande participação nesses slides que eu acabei de projetar aqui para vocês. E é isso. A questão de exercitar, aqui são algumas questões para quem se interesse. Essas questões geralmente eu passo para os meus alunos, tá? Então, para quem se interessa, vocês podem também responder esse questionário e testar os seus conhecimentos. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Um beijão para vocês e até mais.